Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6, por gentileza, sob o título O sermão profético, o princípio das dores. Uma palavra, creio que é conhecida pelos irmãos, como costuma dizer, as revelações da palavra se renovam cada dia, cada momento que nós abrimos ela. Não a palavra em si, porque a palavra de Deus é a mesma, mas as revelações dela se renovam cada dia, cada momento que nós abrimos ela. Enquanto uma procura, né? Alguns vão se colocando em pé já, né? Agradeço a Deus por mais essa misericórdia que nos concede, ao nosso pastor Jéssica também, né? Por nosso de confiança, primeira vez que estamos aqui. Deus continue abençoando. Deu um sinal ali, não cheguei. Aqui a gente pega assim. Deu um sinal, já, como disse Floriano ali, já entende o mistério na hora. Deus continue sendo louvado. Irmãos, venham estar se colocando de pé por gentileza, alguns já estão, né? Os que puderem estar, que ainda não estão, se puder por gentileza, em reverência à palavra do Senhor. Se a voz falhar, gaguejar uma coisa, não perdoa, porque a voz está um pouco desgastada. Mas tudo é para a honra e glória do Santo nome do Senhor, amém? O irmão atrás, amém? Mateus 24, 6. Que é a qual diz: E ouvirei de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister. Mister significa necessário, preciso. Porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Vamos estar repetindo no 3, por gentileza, esse mesmo Mateus capítulo 24, versículo 6, no 3, por gentileza. 1, 2, 3. E ouvireis a palavra de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Vou deixar uma vossa assento, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia! Agradeço ao pastor também, né, pela reverência à palavra, por dar um tempo bom, tentar não abusar, né? Porque vemos que em muitos lugares, não julgando mal, mas em muitos lugares, né, quando está o louvor, corrente de fogo, oportunidade, está 2 horas, 3 horas dando oportunidade. Quando chega a hora da palavra, deixa só uns 10 minutos. Ou seja, a prioridade no culto tem que ser a palavra. Agradeço ao meu pastor, né, por essa reverência também, não a minha pessoa, mas ao Senhor, por reverenciar a palavra de Deus. Amém? Deus continua abençoando aos irmãos. Entrando em introdução rapidamente, que é a qual vem nos relatar essa palavra que nós acabamos de ler nesta noite, de Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6. Se olharmos no versículo 24, no versículo 6 desse Mateus 24, Evangelho de Mateus, acabamos de ler que a qual Jesus Cristo dando uma resposta para os seus discípulos, que a qual tinha indagado, tinha perguntado a ele. Vemos que ele deu isso aqui foi uma resposta que ele deu para os seus discípulos, dizendo que acontecerá rumores de guerra, acontecerá filho matando pai, pai matando filho, nação contra nação, reino contra reino, irmão matando irmão. Mas esses são os sinais da volta de Jesus, dentre muitos outros sinais, que a qual este também seria, seria como um sinal que estava próximo de vir o Filho do Homem. Mas ele prosseguiu dizendo, como acabamos de ler nesse Mateus, Evangelho de Mateus 24, 6. Mas não é o fim. É mister, é necessário que aconteça, mas ainda não é o fim. Mas se retrocedermos um pouco nos primeiros versículos desse mesmo Mateus, capítulo 24, podemos analisar e perceber que a trajetória, a passagem desses versículos de Mateus 24, Evangelho de Mateus, vem nos relatar que Jesus Cristo em certo dia sai de dentro de um templo, e ali uns vêm de encontro com ele e diz: Jesus, vamos voltar lá dentro e vamos ver a estrutura do templo. E ali Jesus Cristo disse: olhai e vedes essa estrutura desse templo. Não, quando acontecer o grande dia, quando vier o grande dia, não haverá pedra sobre pedra que não venha a ser derribada, mas quando acontecer o dia, tudo isso será derribado, será destruído, irá cair. E ali Jesus Cristo sai de perto daqueles homens, daquelas pessoas, e vai até ao Monte das Oliveiras. E ali os discípulos particularmente perguntam: Jesus, quando virá este fim? Quando virá este dia que o Senhor mencionou, que o Senhor referenciou? E ali Jesus Cristo começou a dizer, por sinal, para saber que este dia está próximo, acabamos de citar, acabamos de ler,
Ele disse: quando acontecer todas essas coisas, que coisas? Já foi citado: rumores de guerra, maremotos, terremotos, tsunamis também, né? Acrescentando, mas com o mesmo sentido, de acordo com a palavra do Senhor: nação contra nação, reino contra reino, irmão matando irmão. Quando acontecer todas essas coisas, são mistas. É necessário que aconteça, mas quando acontecer, não é o fim. Não vos assusteis, porque coisas piores irão de acontecer. Mas fiquem ligados, porque acontecerá isso, será por sinal que está próximo a vinda do Filho do Homem. Muitos virão para enganar a muitos, os falsos profetas que irão enganar a muitos. E assim prossegue a se dizer no versículo 12 desse mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 24: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Saindo da introdução, entrando na ministração, de acordo com o que nos faz entender o Espírito Santo, voltando, Jesus Cristo sai do templo, como já foi dito na introdução, agora na ministração, e assim eles vão e falam para Jesus: Jesus, vem aqui para nós mostrarmos a estrutura desse templo. E Jesus Cristo respondeu: eu vou ver a estrutura do templo. Esta estrutura será derribada quando vier o fim. E assim Jesus Cristo dá esta seguinte resposta para eles e sobe ao monte das oliveiras. E aí os discípulos perguntam particularmente, como já foi dito, acabou de ser dito, Jesus Cristo nos explica isto, nos diz quando que acontecerá estas coisas, quando que virá o fim. E assim Jesus Cristo começou a explicar aos seus discípulos. Pois bem, podemos desfolhar a palavra do Senhor, e que agora em várias passagens para a multidão Jesus Cristo dava a parábola, mas particularmente aos seus discípulos ele dava a explicação, a mesma palavra que ele disse para nós, para os seus discípulos, para os seus servos, que agora serve para nós no dia de hoje também. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos são chamados que agora não compreendem, não entendem as coisas de Deus, mas quando são escolhidos, sabe diferenciar quando é Deus que está trabalhando e quando é Satanás, o diabo, que a qual está enganando a muito. É como o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 23 e 24, que a qual há ali dois tipos de casas, que a qual uma estava edificada sobre a rocha, veio ventos, veio tempestade, que a qual bateu naquela casa, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, do outro de areia. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos que a qual vem para a igreja hoje, mas não consegue firmar os seus passos, fica uma semana na igreja, na outra já sai. Por quê? Porque não está edificada sobre a rocha, mas edificou a sua casa sobre a areia. Porque muitos vêm para a igreja e não conseguem firmar. Por quê? Porque vêm com outras intenções. Quer vir para a igreja, quer servir a Jesus, mas quer servir do seu jeito, como se estivesse dizendo automaticamente para Jesus: Jesus, eu quero fazer a tua obra, eu quero servir ao Senhor, mas do meu jeito, eu quero fazer a tua obra, mas não quero abrir mão daquelas vaidades. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas não consigo abrir mão da mentira. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas não consigo abandonar a prostituição. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas não consigo abrir mão daquelas peças íntimas lá do Egito, que a qual está guardada no meu guarda-roupa. É como se o Senhor estivesse dizendo: o verdadeiro Evangelho de Jesus, ele requer renúncia, ele requer que agora nós devemos negar nossas próprias vontades, negar os nossos quereres, negar as nossas concupiscências da carne, negar a nós mesmos, como disse apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Criador. Alguns ouvem a palavra. Jesus para muitos dava a parábola, mas particularmente aos seus discípulos dava a explicação. Como se ele estivesse dizendo: ei, não quero que você venha ser apenas um visitante. Não quero que você venha ser apenas um ouvinte. Mas eu quero intimidade com você. Como costumo dizer, que agora podemos dizer, olha a força da expressão. Eu já ouvi falar sobre o bairro Coramara. Passei por fora lá, mas nunca rodeei nas entradas das ruas lá. Só ouvi falar. Uma expressão. Agora outra expressão. Eu conheço o bairro Coramara na palma da minha mão. Uma expressão. Eu já passei em alguns bairros do Cachoeiro de Itapemirim. Eu conheço mais ou menos porque não passei em todos os bairros. Outra expressão. Eu conheço o bairro de Cachoeiro de Itapemirim como se estivesse na palma da minha mão, porque já rodeei em todos os lugares. Agora, biblicamente dizendo, muitos dizem: eu já ouvi falar sobre Jesus. Aí vem o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o Senhor dizendo: não é somente ouvir a minha palavra, mas é viver na minha palavra. Não é somente ouvir sobre Jesus, mas é ter intimidade com Jesus. Pegar um real compromisso com a sua palavra, um real compromisso com a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. E assim ele sobe ao monte das oliveiras, pede explicação a ele e ele explica. Que acontecerá? Vocês estão perguntando: quando virá este fim? Pois bem, por sinais que está próximo de vir este fim, que é qual é o começo, é o princípio das dores, é o começo do fim da tribulação. Acontecerá rumores de guerra, acontecerá várias guerras, nação contra nação, reino contra reino, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando mãe. Vivemos no meio de uma nova geração, em que agora quantos criam expectativa, quando eu ter certa idade eu me conserto com o Senhor, mas estou jovem ainda, preciso aproveitar a minha juventude. Quando eu tiver certa idade eu pego um compromisso com a obra do Senhor. Eu estou novo ainda, estou nova ainda, tenho que aproveitar a vida. Não aproveitei nada ainda. Como costumo dizer, se caso não tivesse cumprindo-se as sagradas escrituras, se ainda não houvesse os rumores de guerra, entre aspas, talvez poderíamos criar a expectativa: depois eu me conserto, depois eu me santifico, depois eu pego o compromisso com a obra de Deus. Se caso, entre aspas, não tivesse se cumprido a palavra de Deus ainda. Mas temos um problema: as profecias já estão se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo letra por letra, passagem por passagem, e isso significa que não temos mais tempo de ficar perdendo tempo, porque o arrebatamento acontecerá a qualquer momento, acontecerá o arrebatamento a qualquer instante acontecerá o suar da última trombeta. Glória a Deus, aleluia. Pode acontecer agora. Esta pregação, essa ministração pode nem terminar e não abrir e fechar de olhos, como disse 1 Coríntios, apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, não abrir e fechar de olhos, onde o suar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Será no abrir e fechar de olhos. Pode acontecer em questão de milésimos de segundos. Acontecerá a qualquer momento. E como está a nossa vida diante
monte de Deus. E estão criando expectativa. Depois me conserto, depois tomo posição. Mas olha nas internets, a palavra se cumprindo, rumores de guerras. Agora Israel, Irã, Gaza, um atacando o outro. Antes foi Ucrânia e Rússia. Agora é o presidente Putin, presidente da Rússia, disse que vai apoiar o Irã para atacar de volta a Israel. A palavra de Deus se cumprindo, está acontecendo os rumores de guerras. Isto é sinal que está próximo de vir a vinda do Filho do Homem. Como dizem, Israel é o relógio de Deus, já está beirando a meia-noite, e quando bater a meia-noite, acontecerá o arrebatamento. Jesus Cristo irá buscar a sua igreja, mas não uma igreja maculada, não uma igreja imunda, não uma igreja suja, mas sim irá buscar uma igreja santificada, uma igreja limpa, uma igreja uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. É necessário se preparar. Muitos se enganarão e dirão que é Cristo, eu sou Cristo, mas quando vai ver não é, ou seja, o anticristo dizendo que é o próprio Cristo. Palavra de Deus se cumprindo como sinal que está próximo a vinda do Filho do Homem, e enganarão a muitos. E mesmo Mateus 7 diz, ou Mateus 24, e se possível for, enganará até mesmo os escolhidos. E ele disse, mais cumprimentos, mais sinais, como o cumprimento que agora está próximo de vir o verão, está próximo de vir a vida do Filho do Homem. É os falsos profetas, que também enganarão a muitos. E de fato está se cumprindo esta profecia como sinal da vinda do Filho do Homem. Os falsos profetas, os falsos doutores da lei, os falsos mestres. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual muitas igrejas têm virado comércio. Falsos profetas brincando com a fé dos fiéis, vêm para Jesus, dá uma oferta de 100 reais no mínimo, pedem muito mais, R$1.000, faz um propósito com Deus de R$2.000, bota aqui no voto e Deus vai te abençoar. Está brincando com a fé dos fiéis. Traz tal quantia de dinheiro que Deus vai enviar o anjo da guarda na tua casa. Traz uma quantia de dinheiro que vamos distribuir o sabonete da purificação espiritual. Essa vassoura aqui por R$2.000, compre ela e vai à tua casa e vai sair todo o mal da tua casa com essa vassoura. Evangelho de Mateus, capítulo 8, capítulo 10, perdão. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curai os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Aí a parte B diz, de graças recebeis, de graças dai. Ou seja, para que estão cobrando coisas para fazer comércio na obra de Deus, sendo que tudo que Deus nos concedeu, o dom de pregar, o dom de louvar, o dom de orar, Ele não cobrou nada, porque eu vou querer cobrar para fazer a obra de Deus. Para que eu vou querer cobrar para pregar a sua palavra? Para que eu vou querer cobrar para louvar o teu santo nome? Para que eu vou querer cobrar para fazer tais orações? Para que eu vou fazer da casa do Senhor como comércio? O Senhor Jesus Cristo entrou no certo
geração, em que a qual quantos que dizem, eis que Deus está me mostrando isto, sendo que não está vendo nada. Eis que Deus manda te falar isso, e Deus só em silêncio não está mandando falar nada. Eis que Deus está me revelando isso, e quando vai ver, Deus não está revelando nada. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Dentre os 10 mandamentos, o Senhor disse, ali o concedendo para o teu filho, teu servo Moisés, ele disse, não tomarás o nome do Senhor em vão. Ai desses falsos profetas que diz que Deus está falando, sendo que Deus não está falando nada. Diz que Deus está mostrando, sendo que Deus não está mostrando nada. Dizendo que Deus está, Espírito Santo de Deus, dizendo que Deus está revelando, sendo que Deus não está revelando nada. Irá prestar conta no juízo final, porque está tomando o nome de Deus em vão. Nada passa desapercebido diante as vistas do Senhor. A carta das revelações e vice-versa se dizer de Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Em vice-versa, na visão do apóstolo João, ele disse que viu um varão todo de branco, os seus pés como um latão reluzente. Aí no começo do versículo, porque foi vice-versa, e ele disse, e os teus olhos são como chama de fogo. Papai e mamãe não está vendo pecadinho escondido não. O teu pastor não está vendo você pecando nos escondidos no oculto não. Mas aquele que tem os teus olhos como chama de fogo, ele está contemplando tudo. E se não se consertar a tempo, naquele grande dia vai ser cobrado. Conserta enquanto é tempo, toma posição enquanto ainda dá tempo. Versículo 12, nesse Mateus 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E de fato tem se esfriado mesmo. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos estão cometendo tais iniquidades. Iniquidade significa tais pecados que agora não pesa a consciência mais, que agora a pessoa peca, e aquele pecado já virou uma rotina, já virou um costume, não tem mais um arrependimento. Quando é um simples pecado, a pessoa peca, como 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 ou 9, se pecardes, temos um advogado justo e fiel para nos perdoar. Mas tem um "se" no começo. Ou seja, por algum acidente. Se caso pecar, somos falhos, somos carne, nós se arrependemos e temos um advogado justo e fiel. Não é eu protagonizar o pecado, não. Não é eu criar o pecado, já na expectativa. Parece que já se conserta, já pensando no pecado. Senhor, me perdoa, mas o pensamento mas eu não sei que eu vou pecar de novo. Embora somos pecadores, pecamos a todo momento, mas somos pecadores arrependidos. Mas quando se trata da iniquidade, como já foi dito, não pesa mais a consciência, não tem aquele verdadeiro arrependimento. Malaquias capítulo 2, versículo 13. Quando vinham os israelitas em cima do altar, eles, entre aspas, se arrependiam, choravam, se entregavam diante do Senhor, mas depois pecava de novo. Pecava, se consertava, acabava de consertar, pecava de novo. E o Senhor disse, fala para eles, que eu não estou mais me atentando para os teus gemidos, para os teus choros, para as tuas lágrimas. Por quê? Porque eles vêm chorando, se arrependendo, mas depois peca de novo. Estão cometendo a iniquidade, que a qual não há mais o verdadeiro arrependimento. Que venhamos se arrepender de verdade, como ele diz. Mas aquele que for fiel até o fim,
receberá o galardão. No finalzinho desse evangelho de Mateus capítulo 24. E quando este evangelho ser pregado a toda criatura, então virá o fim. Aí podemos analisar e perceber, já terminando, por que Jesus não voltou ainda? Porque o evangelho ainda não chegou a toda criatura. Tem tais países aí que quantos missionários que até escondido tentaram levar a palavra do Senhor para aqueles que nunca ouviram falar de Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus, e ao ser pegado no flagra pela ordem dos magistrados em tais países, morreram vivos, morreram ali sendo queimados vivos como uma tocha viva, foram torturados por pregar o evangelho em tais países que agora não permitem pregar. Mas é isto é Deus endurecendo os corações de tais magistrados, de tais autoridades, para que assim a palavra não venha chegar. Por quê? Porque se chegar a toda criatura, como já foi citado no último versículo desse evangelho de Mateus capítulo 24, chegará o fim. É porque não permitiu de chegar a palavra a toda criatura, para não chegar o fim. E porque não quer que ainda chegue o fim. Não está escrito, mas creio eu, que enquanto como ele endureceu o coração de Faraó, está endurecendo o coração de tais magistrados, tais presidentes, para não permitir chegar a palavra, para chegar ao fim, o arrebatamento. Creio eu, que agora como se ele estivesse dando uma oportunidade. Não vou permitir chegar a palavra lá, chegar lá não, porque a minha palavra fala, quando chegar o evangelho a toda criatura, então chegará ao fim. Então, para não vir o fim, vou dar um tempinho. É como se ele estivesse nos dando uma oportunidade, como se Jesus estivesse intercedendo, dizendo: calma, Pai, não faça tal coisa ainda não. Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espera, Pai, vamos segurar o arrebatamento só mais um pouquinho, porque ainda tem almas que estão capengando, estão vagando por aí afora, que ainda não se arrependeram. Espera, Pai, dá mais um tempinho, dá mais uma chance, porque muitos estão na casa do Senhor, perdendo tempo brincando com o Senhor, mas dá mais uma chance que Ele vai se consertar, Ele vai pegar o real compromisso com o Senhor. É como se Ele estivesse nos dando uma outra oportunidade. Mas Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A palavra enquanto já ensina a língua portuguesa, significa que é um período que agora é um período limitado, é um período que irá acabar. Ele tem um limite, não é para sempre, enquanto ainda dá tempo. Ou seja, como costumo dizer, as misericórdias de Deus são infinitas, mas as oportunidades não. A oportunidade que Ele nos concede, precisamos aproveitar a cada uma, porque cada oportunidade que o Senhor nos dá pode ser a última. Devemos aproveitar a cada chance e cada oportunidade que Ele tem nos concedido. Assim, agradecer com a oportunidade, em nome